Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Bravos Investidores, os investidores da Brava Energia. Hoje, numa terça-feira qualquer, temos um Break News Update. 2 diretores saíram da empresa. Não é tão breaking news assim, mas eu gostaria de botar a minha visão, meu ponto de vista da coisa. Mas, em contrapartida, tivemos um investidor relevante adentrando o reino, a seleta classe de bravos investidores. Então vamos começar pela parte mais azeda. Hoje, pela manhã, tivemos um noticiário que falava sobre uma reunião de ontem de noite do Conselho de Administração, onde foi reorganizada a estrutura da diretoria de finanças e relações com investidores, onde basicamente se juntou aí a parte de trading e comercialização. A parte de downstream e outras coisas ficou com a parte da diretoria onshore, embaixo do nosso querido diretor Jorge Boeri. Pois bem, temos aí um volume infinito de sugestões do que pode ter acontecido e tudo mais. Eu tenho a minha teoria, tá? Quero deixar aqui, antes de qualquer coisa, meu agradecimento a esses 2 diretores. Fiquei mais triste pelo Pedro do que pelo Pizarro. Não que eu desgostasse do Pizarro, de forma alguma, mas é que eu sou fã do Pedro. Eu acho o Pedro um cara fora da caixa. Enfim. Mas a função do Pedro também era sair do padrão das coisas da Brava e inovar, fazer novos negócios e tudo mais. No mercado cada vez mais apertado, isso perdeu um pouco de função na minha leitura. E era um custo. Enfim, deu-se uma ajustada nisso. No caso do Rodrigo Pizarro, eu entendo, pensando na história da carreira profissional dele. Ele foi CFO da Starboard. Starboard que é hoje uma das acionistas principais controladoras da Marra, né? A Starboard entrou na Marra, fez parcerias com a Marra originalmente, depois adentrou a Marra e foram o início da 3R. E o Pizarro, então, iniciou a 3R, quase. Ele foi, não sei se o primeiro, mas foi um dos primeiros CFOs da 3R e migrou na fusão para a Brava. Então ele era um cara que já tinha 6 anos ou 7 de 3R Brava, só que todo o histórico dele basicamente estava abraçado, também sustentado pela posição investida dos seus ex-chefes diretos, né, da Starboard e da Marra. Ao termos a Marra saindo da empresa, é razoável que aquele diretor que havia sido colocado lá tenha se desligado,
né? É mais ou menos comum isso. E também são coisas cíclicas. Se a gente pensar, um CFO passou 6 anos com a empresa, um período extremamente desgastante, está cada vez mais desgastante, imagino eu, de tal forma que não me surpreenderia se ele tivesse pedido para sair. E da mesma forma, observa-se perante vários analistas e gestores que eu tenho contato, por exemplo, uma certa insatisfação com algumas coisas. A Cris, do Invest 10, botou uma listinha de coisas que não gostou, né, principalmente dos últimos 3 meses. E entendo então que saíram de comum acordo. Não estou dizendo que o acordo foi bom, nem que estava todo mundo feliz, mas cada um para o seu lado. Tá? Entendo que é extremamente improvável que tenha tido qualquer forma de fraude, qualquer problema nesse tipo de coisa. Investiu num FDIC que comprou um Ambipar, ou um CDB do Master. Não acredito nisso. Tá? Não acredito mesmo. Inclusive, das posições muito líquidas, passadas no penúltimo balanço, houve uma mudança, um resgate de uma aplicação de 1 bilhão e tanto, que estava no Itaú, né, para pagar o CAPEX do primeiro trimestre, salvo engano, se não me falha a memória. Então esse é o perfil da empresa. Ela entende que o risco é o que ela não domina, que é o preço do petróleo. Então o dinheiro dela tem que estar mais ou menos tranquilo, instituições boas, sólidas, não é 0, porra nenhuma de rentabilidade ano que vai dar mais, que vai valer o risco da empresa. Então entendo que tenha um equilíbrio aí interessante. Só que bateu mal pra caramba a notícia. Por quê? Nada novo. Exatamente por isso. A gente não tem ainda o nome do novo diretor, novo CFO da empresa. Não foi divulgado, especulações múltiplas. O que eu acho muito legal? No texto a gente consegue ler aqui no 2. O novo CFO será anunciado após a conclusão do processo de contratação e se encontra em sigilo por força de contrato. Ou seja, talvez, é provável, possivelmente, esta pessoa está saindo de outro lugar e está adentrando o reino da Brava, se tornará um bravo junto a nós. E só que isso significa que também está perto de termos uma notícia disso, sobre isso. E aí junta com a minha segundo ponto da saída dos diretores hoje, principalmente do Pizarro, que é botar o novo CFO cedo o suficiente para ele já se enturmar e já participar do call, agora dia 6, e ser apresentado ao mundo dos investidores da Brava, onde nem todos estão muito felizes, outros muito apreensivos, todos preocupados pra caramba, né? Porque a gente vê uma coisa na empresa e vê outra coisa no preço. E aí eu pego até uma frase do que o Brunão botou num grupo hoje, que é: o valor é difícil de ver, de entender, preço qualquer idiota vê. E aí essa discrepância entre valor e preço é um negócio que pega muito
nosso emocional, né? A sensação de, meu Deus, como eu posso estar tão errado assim? Eu acho que esse negócio vale 30, 35, 40 e tá a 14 e tem alguém vendendo a rodo. O que que eu tô vendo de errado nisso? O que que tem de notícia? E quanto mais há essa percepção de o que que há de notícia e tudo mais ficamos apreensivos e mais gente desiste até do investimento e estopa o papel. Em contrapartida, aliás, e refletindo ainda mais isso, a gente tem o questionamento por que que não botaram já um CFO e tudo mais. Quer dizer, o investidor hoje da Brava, micro, pequeno e médio pelo menos, ele hoje está num grau de ansiedade muito grande. Porque ele entende, ele escutou, ele prestou atenção, ele acompanha eventualmente aqui o canal e espera que o projeto que ele comprou, né, a gente não investiu na Brava porque o Matheus é legal, o Matheus é muito legal. Não comprou a Brava porque o Décio de vez em quando posta uma foto de churrasco legal no Twitter. Não. A gente comprou porque entende que existe um valor a ser observado no futuro, que é de um projeto se desenrolando. E agora, nesse terceiro trimestre, estamos ansiosos demais para observar, ver de fato boa parte desse projeto estar entregue. E aí vamos pensar nos próximos passos, né? Então, a ansiedade e a tristeza de ver, de um bravo investidor ver o que está sendo feito com papel, é o que entendo que gera mais reclamação e mais dúvida. E aí junta muito burburinho, gente falando de opa, gente falando de lá, que a empresa vai quebrar, outro que a Brava vale 8 e que isso e aquilo outro. Enfim, eu acho que vale 30, pelo menos. Espero ver nesse próximo balanço alguma coisa próxima a R$ 28 de VPA. Então, hoje foi mais um dia de dar explicação para cliente e não ter explicação, né? Isso é muito frustrante. Mas, todavia, contudo, entretanto, temos uma outra notícia que vai de encontro, vai contra tudo isso que a gente viu hoje. A gente teve a notícia de que a Cobas Asset Management, que é uma gestora espanhola, tem 5,11% do capital social da Brava. Ela comprou tudo isso ontem? Não. Ela comprou isso tudo sexta? Não. Ela explica aqui que na sexta, dia 17 de outubro, comprou 648 mil ações e 600 para completar, passar do gatilho de 5%. E aí tem que avisar para o povo que comprou. Fico muito mais tranquilo. Fico muito mais tranquilo não é a melhor palavra, mas abraçado, reconfortado na minha análise, na minha visão, que eu acho que é dividida aqui por muitas pessoas, que a empresa hoje é um dos melhores investimentos que poderiam ter na bolsa. E aí, além disso tudo, vamos voltar lá ao princípio. Eu queria mostrar aqui, basicamente,
Tem aqui a About Us. Eles falam que eles investem em valor, compram coisas que estão abaixo do valor intrínseco, olhando para o longo prazo. Só que aí a gente vai na lista, nos fundos que os caras têm em casa. Aqui os caras têm basicamente 1 bilhão de euros, 800 milhões de euros. Aqui 800 milhões de euros. Aqui mais uns 700 milhões de euros. Aqui uns 600 e tantos milhões de euros. Aqui mais 1 bilhão de euros. Esse aqui eu acho que é de alguém que está mais animado. Mas se a gente somar, dá uma casa de alguma coisa próximo a uns 30 bilhões de reais. Ou seja, o pessoal não é tão burro assim. Tá? Isso posto, os caras só entrariam nessa empresa, na nossa empresa, Brava Energia, caso tivessem um nível de segurança na tese de investimento altíssimo, certo? Então, é isso. Um videozinho mais curto. Não quero ser enfadonho nem deixar todo mundo mais cansado do que já está no dia de hoje. Certo? Então é isso, meu povo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Vamos que vamos. Até amanhã. Amanhã tem Oil Updates. Já teve um gostinho do que pode sair amanhã. Tô animado. Abraço. Tchau, tchau.